Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de História. Pegue o livro de vocês, História, página 10. E vamos lá no nosso tema de hoje, que vocês vão ver que é bem legal, que é sobre a passagem do tempo. Como será que os homens lá atrás marcavam o seu tempo? Vamos ver? Então, aqui nós temos aqui os homens das cavernas. Vamos ver como que ele marcava o seu tempo. Para registrar a passagem do tempo, utilizamos alguns instrumentos como relógio, calendário, por exemplo. Mas como era possível marcar a passagem do tempo antes dessas invenções? Os seres humanos sempre foram bons observadores da natureza. E ao perceberem que com frequência o sol nascia, marcando o início do dia, e depois o sol se punha, marcando o início da noite, surgiram as primeiras noções de que um dia é dividido em períodos. Então, aqui eles dividiam o dia em dois períodos, né? Dia e noite. Então, quando o sol nascia, lógico, gente, era dia. O sol se punha, começava aqui à noite. Tá vendo? Lá atrás já estavam observando a marcação do tempo. Aqui. Bom, como o homem é um ser pensante, ele não para quieto um minuto de fazer as invenções que ele precisa, ele logo achou que era muito pouco só marcar o tempo através da natureza, através do sol. Aí ele pensou em fazer novas invenções e nós vamos ver quais eram essas invenções. Então, nós temos aqui relógios antigos, nós vamos falar sobre eles. Esse aqui é um relógio de sol. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma haste. O sol bate nesse relógio e reflete a luz solar e aqui vão marcar a sombra, né? Então, por que eles tiveram essa ideia? Porque ao observar as mudanças na posição do sol no céu ao longo do dia, os seres humanos criaram um relógio que ficou conhecido como relógio de sol. Olha aqui, tem essa haste. O relógio sol possui uma haste fincada no chão e alguns marcadores ao seu redor. Que é aqui, ó, tá vendo? Marcadores de horas. Quando esse instrumento recebe a luz do sol, uma sombra é projetada nas marcações. Ao observar a movimentação da sombra do sol, é possível medir a passagem do tempo. Então, conforme essa sombra vai andando, eu vejo que horas que está marcando e aí eu tenho a noção do tempo, que é a marcação do tempo. Agora aqui, olha, gente, esse aqui é o relógio de água, o chamado clepsydra. Gente, olha que interessante esse relógio. Esse relógio, tá vendo que tem um orifício bem pequenininho aqui, ó? Ele marcava o tempo através da água. Quando que a gente imagina, né, que vai marcar um tempo da água? Pois é, lá atrás eles já tiveram essa ideia. Olha aqui, uma das criações foi o relógio d'água, conhecido também como por clepsydra. Nesse instrumento, coloca-se água dentro aqui, ó, desse recipiente, que possui uma pequena abertura na parte de baixo, esse aqui. Conforme a água escorria por essa abertura, era possível marcar o tempo. Tá vendo? E aqui, nós temos aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, só um minutinho. Um dos relógios antigos mais conhecidos atualmente é o relógio de areia ou ampulheta. Esse relógio aqui, vocês até têm ele aí nos jogos, para ver quanto tempo demora, quem descobre a palavra primeiro, né? Tem um tempo para descobrir aí a palavra dos jogos, entre outras brincadeiras aí que vocês têm. Então, a ampulheta. A ampulheta é um instrumento que tem dois recipientes ligados por uma estreita passagem
entre eles. Aqui, ó, tá vendo? O tempo é colocado por meio da observação da passagem da areia de um lado para o outro. Então, você coloca a areia aqui. Quando essa areinha termina, que ela tá todinha aqui, você marca o tempo. Aqui, gente, caso vocês queiram fazer uma ampulheta, tem toda a explicação aqui, que é um texto instrucional e que é bem legal vocês lerem e fazerem aqui também, tá? Os materiais necessários, 2 garrafas plásticas de refrigerante 600 ml, limpas e secas, uma tampa de garrafa plástica com um pequeno furo no meio, que deverá ser feito por um adulto, fita adesiva e areia. Olha aqui, fez, em seguida preenche uma das garrafas com areia e tampe. Coloque a garrafa vazia em cima da garrafa que contém areia com o bico para baixo. Olha que legal, gente. Depois fixe as 2 garrafas com a fita adesiva. Agora é só virar a garrafa ao contrário para a areia sair. O tempo que a areia leva para cair corresponde à medida do tempo, que pode durar segundos e minutos, dependendo da quantidade de areia que houver na garrafa. Vocês até podem fazer e aí com o relógio marcar quanto tempo leva, né, de uma garrafinha para outra para esvaziar essa garrafa de cima e passar areia para aqui, para a garrafinha de baixo. Aí, nós centramos na invenção mais moderna, aqui, que é os relógios mecânicos. Esses relógios são chamados assim porque funciona mecanicamente, graças à engrenagem localizada aqui dentro, ó, no seu interior. A partir dessa invenção, os relógios passaram a ficar expostos nas torres nas cidades para que os moradores pudessem saber que horas eram. E aqui, tá vendo? Porque na época não era todo mundo que podia ter relógio, né, gente? Conforme as invenções, quando elas acontecem no primeiro momento, elas são muito caras. Depois, conforme a quantidade de pessoas que vai usando, elas ficam mais baratas. E não foi diferente com a invenção do relógio, não. Torre do Teatro do Porto da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Aqui nós temos, voltando aqui, com o passar do tempo e por meio do desenho de novas técnicas, vários modelos de relógio foram criados. Nós temos aqui a transformação dos relógios, olha, né? Olha lá atrás como é que era lá o relógio de sol, o relógio de areia, relógio de água, veio o relógio mecânico e aqui chegou no digital. O relógio digital não possui ponteiros e as horas são indicadas por numerais. Esse tipo de relógio funciona por meio de uma bateria ou quando ligado à rede elétrica. Aqui nós temos os relógios de quartzo, que são movidos pela vibração de um pequeno cristal. E o relógio de pulso foi inventado por volta de 1810 e foi feito sob encomenda da rainha de Nápoles. Inicialmente, o relógio de pulso não era muito popular entre as pessoas que preferiram o relógio de bolso. A rainha encomendou porque, né, o relógio de bolso era para os homens. E aqui a rainha queria usar um relógio, então ela encomendou esse relógio. Aqui nós temos aqui o relógio de bolso, que eu falei para vocês. Os relógios de bolso funcionam com uma corda que, ao ser puxada, coloca as engrenagens em movimento. E aqui nós temos o relógio pêndulo, que é lindíssimo aqui esse pêndulo. Os relógios de pêndulo, a marcação do tempo acontece pelo movimento desse pêndulo, que ao ir de um lado para o outro, faz com que as engrenagens em seu interior se movimente. Ok, vamos terminar nossa aula. Eu acredito que foi bastante interessante sobre essa passagem do tempo, a invenção do relógio, quantas etapas nós passamos para poder ter esse relógio que a gente tem hoje. E até a nossa próxima aula. Tchau.